Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui realizando mais uma live da Comunidade da Construção de Belo Horizonte. Hoje nós viemos aqui falar sobre a nova norma de alvenaria estrutural, a 16.868, e nós temos aqui dois grandes profissionais conosco, o Wendler e o Marcos Daniel. O Wendler vai falar um pouquinho para nós sobre projeto e o Marcos um pouquinho sobre a parte de execução e controle. Agradeço de antemão a participação de todos vocês, agradeço a participação de todos vocês e também já coloco à disposição, os meninos nós vamos ter um debate no final. Durante a dinâmica, o Wendler vai fazer a primeira palestra, o Marcos a segunda, e vamos ter um debate ao final. Então, todos podem deixar suas perguntas aqui. Para aqueles que não conhecem a Comunidade da Construção, esse é um projeto da Associação Brasileira de Cimento Portland, ABCP, e o intuito é que nós desenvolvemos e trabalhemos a parte de edificações, o cimento nas edificações. Então, em tudo que a gente trabalhe o desenvolvimento e o melhoramento dos sistemas à base de cimento. A comunidade ela realiza várias atividades, até antes da pandemia, presenciais. Durante a pandemia, nós estamos realizando as lives, e quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, pode acessar o nosso Instagram, o nosso Facebook. No nosso Instagram tem também um link para que vocês possam conhecer parte do nosso material, e no site também da Comunidade da Construção nós temos informações lá. Então, eu gostaria só de deixar esse recado. Curtam a página da Comunidade da Construção, a gente coloca muitas notícias, atualidades lá dentro da página, e também, além disso, a gente trabalha os sistemas à base de cimento lá dentro. Então, dá para conhecer um pouquinho do projeto e também se atualizar. Se vocês quiserem, as outras lives realizadas, nós já realizamos mais de 15 lives durante esse período de pandemia. Elas estão todas gravadas no YouTube da Comunidade da Construção. Basta acessar o YouTube da Comunidade da Construção e se inscrever para ficar sabendo das próximas lives que nós realizaremos também. Como vocês vieram ver, foi o Wendler e o Marcos Daniel falando. Eu vou passar a palavra a eles. De antemão, agradeço novamente vocês pela participação aqui na nossa live. O Wendler é uma pessoa bastante conhecida no mercado, mas tem mais de 40 anos que ele trabalha nessa área de projeto, e mais de 30 que ele trabalha com alvenaria estrutural. É uma pessoa que tem um vasto conhecimento na área de projetos, se envolvendo em todas as formas de projeto que nós temos aí no mercado. Eu vou passar a palavra a ele. Peço, Wendler, que você apresente um pouquinho a sua empresa, se apresente também, e agradeço aqui pela sua disponibilidade e pelo empenho em participar conosco aqui nessa live. Obrigado, Virgínia. Obrigado pelo convite. Estamos aqui mais uma vez para conversar um pouquinho com vocês sobre a nova norma. Tá? A Wendler é um escritório de projeto estrutural, estamos aí há 42 anos no mercado, uma quantidade bastante grande de projetos. Começamos com alvenaria estrutural praticamente desde que eu me formei, já trabalhávamos na tese de mestrado, já era alvenaria estrutural, e parede de concreto desde que ela surgiu nesse movimento novo agora, desde 2007. Tá? A gente participa da realização das normas, tanto de alvenaria estrutural quanto de paredes, onde eu sou coordenador.
A 16868 está publicada este ano, nós vamos falar sobre ela, e a de parede concreta, 16055, está em revisão. Tá? Fazemos muitas palestras aí de alvenaria e parede ao longo de todos esses anos, e está aí no nosso Instagram e o nosso YouTube. Essa palestra que vocês vão ver agora, ela tem origem num treinamento que nós fizemos para a nossa empresa com o Parsequian, que foi o coordenador dos trabalhos da norma de alvenaria. Né? A grande modificação, tá, é que nós tínhamos duas normas, uma a 15961 para bloco de concreto, a 15812 para bloco cerâmico, e isso foi unificado. E agora, como unificou, a ABNT deu um novo número para ela, então o número agora é a 16868, que está valendo nesse ano. Tá? Fizemos uma série de reuniões e, no final, a norma ficou dividida em 5 partes: a parte 1 de projeto, parte 2 de execução e controle, a parte 3, métodos de ensaio, que juntou uma série de normas espalhadas de métodos de ensaio, tudo numa parte só. A parte 4, que é a situação de incêndio, tá? Já estamos começando a trabalhar nela. E a parte 5, para ações sísmicas. Tá? Nós vamos falar com vocês mais da parte de projeto, dando os principais pontos que a gente teve de mudança. O primeiro ponto que mudou bastante, quando a gente tinha as outras normas, ninguém falava, né, em avaliação técnica de projeto, e agora a 6118 já tem, estamos também colocando na 16055 de paredes, e foi colocado, então, a avaliação de técnica de projetos na norma de alvenaria. O que a gente entende como essa avaliação? Tá? O avaliador vai verificar as premissas adotadas, né, para o projeto e ver se eles estão de acordo com a norma. Depois, analisar as considerações de cálculo, dando uma checada nos resultados, e dar uma olhada nos desenhos para ver se os detalhes construtivos são convenientes. Tá? Evidente que, quando a gente fala em uma pessoa que vai avaliar o trabalho da outra, nós temos que esse profissional escolhido para realizar essa avaliação tem que conhecer, ter bastante experiência no sistema, no caso aqui, estrutura de alvenaria, mais ou menos do porte do projeto que está sendo executado. Né? A responsabilidade para escolher esse profissional e para contratar esse profissional é do contratante do projeto de estrutura. Então, é o proprietário, o responsável técnico, eles que são obrigados a fazer essa contratação. Né? E a própria norma já mostra que ela deve ser realizada juntamente com o projeto. Tá? Então, dentro daqueles itens que a gente viu lá, vamos checar as premissas. Tá? Então, o projetista fala quais são as premissas, o avaliador já conversa e vê se concorda com isso ou não. Vai para o cálculo, a mesma coisa. Vai para o detalhamento, a mesma coisa. Se você contratar essa avaliação só no final do projeto, provavelmente vai mudar o projeto inteiro e é uma perda de trabalhos, de horas técnicas muito grande. Então, tem que ser concomitante. Uma das coisas que são importantes, tá, é essa tabelinha, que ela, na realidade, ela foi feita num trabalho com vários projetistas do Brasil inteiro, e ela dá os fatores de eficiência que a gente pode utilizar. Primeiro, o fator prisma-bloco,
tá? Então, a resistência do prisma, vamos pegar a primeira linha, né? Vai ser 80% da resistência do bloco, e assim vai. Conforme o bloco vai ficando mais resistente, ele fica mais compacto, a aderência diminui e a eficiência diminui. Por isso que vocês veem a eficiência começando lá do nossos bloquinhos de 3, 4 MPa com 0,8 e vai acabar no bloco de 24 MPa lá no 0,5. A outra coluna é a eficiência do prisma cheio em relação ao prisma oco. Acontece a mesma coisa. Observa que para os blocos de resistência menor, essa variação é 2 vezes, e chegando nos blocos de resistência maior, aumenta 60%. Na compressão, na flexão, a gente vai pegar as nossas paredes, colocar os carregamentos e vamos chegar, né, a um carregamento final que vai me dar o máximo de compressão, o máximo de tração. Esse ponto da maior compressão, né, nós tínhamos, durante as reuniões, decidido que ia ser 1,5 vezes o FK para o trecho não grauteado e 2 vezes para o trecho grauteado. Durante a consulta nacional, apesar de que não teve nenhuma consideração a respeito desse fator, mas durante a reunião da consulta nacional, voltou-se para o K de 1,5, então esse é um ponto que, vamos dizer, não alterou em relação à norma antiga. Um ponto que alterou bastante, inclusive de metodologia, é a indicação de qual é a altura para efeitos de segunda ordem. Tanto a 6118 quanto a 16055 de paredes, elas usam essas configurações possíveis, tá, para um pilar-parede ou para uma parede, né, se ela é engastada ou não em cima e embaixo, se ela é livre ou não em cima de um lado e do outro. Essa formulação que a gente usou aqui na norma de alvenaria estrutural, ela tem uma grande vantagem, que ela é muito mais fácil da gente programar essa função. Vocês veem aí que tem uma altura que vai ser ou αβ vezes H, ou 0,7 da raiz de αβH, e isso é uma coisa muito simples da gente programar, tá? Então, ficou mais fácil e mais didático dessa maneira, tá? Aqui a gente fala, olha, que esse coeficiente, por exemplo, αβ, vai ser 1 se houver travamentos que restringam os deslocamentos horizontais. Aí você fica pensando, bom, mas o que é essa restrição? Tá? Restrição é isso aqui, olha. Eu posso ter aqui uma parede que eu estou analisando e uma parede transversal que ela restringe o movimento dessa parede de cima e embaixo. Tá? Agora, imagine que nessa parede que vai travar a outra, tem uma porta logo depois do encontro das paredes. Será que nessa parte inferior a gente pode considerar essa parede travada? Então, é essa consideração que a gente tem que fazer e dizer, não, olha, nesse caso, eu vou trabalhar sem o travamento. As combinações não mudaram, ela vem lá da norma de combinações, basicamente é 1,4 para as cargas permanentes, e aí 1,4 para a principal carga acidental e com os psis de redução para as outras cargas acidentais. Depois você vai fazendo a combinação
considerando para cada combinação uma das acidentais como principal e as outras menores. Então, aqui vocês veem tudo, somando os efeitos, vai dar a máxima tensão de compressão, tá? Que vai ser lá o nosso N sobre A, mais ou menos M sobre W. A combinação de tração, o que a gente faz? Os coeficientes da carga permanente, a gente volta para 1, porque eu não quero aumentar as forças de compressão, porque eu quero obter o vento, a tração máxima que vai acontecer. Aí, depois, as acidentais, é a mesma coisa, 1,4 do vento e depois 1,4 vezes o psi para as outras acidentais. E aí eu vou definir a minha máxima tensão de tração. Então, no final, a parede é submetida a um esforço, quando fazendo todas as combinações, aonde eu vou ter máxima compressão nas pontas. É um diagrama simétrico, porque esse ponto máximo é a combinação da carga vertical com mais a carga de vento, e o vento pode vir de um lado, pode vir do outro. Então, tanto de um lado quanto do outro, nós vamos ter um ponto de máxima compressão e o ponto de máxima tração. Tá? A máxima compressão vai me dar o FBK do bloco. Na realidade, o projetista, ele tem como resultado do cálculo apenas a resistência de prisma. Tá? O bloco já é uma sugestão que vai ter que ser verificado nos ensaios. Mas o pessoal está muito acostumado a chegar no final do projeto com as resistências de bloco, com os FBK. E a máxima atração, nós vamos fazer uma composição da integral dessas tensões de extremidade e ver qual é a quantidade de aço que a gente vai colocar. Então, para essa máxima compressão, eu vou pegar a minha carga resistente vezes a área, a resistência do aço vezes a área de aço, vezes um fator R, que depende exatamente daquela relação de esbeltez. Tá? Esse ponto máximo, na realidade, a norma define que eu posso fazer essa análise com várias faixas da parede. Tá? O comprimento em cada faixa deve ser igual a 5 vezes a espessura da parede, limitado a 100 centímetros, né? Limitado a 1 metro. Então, basicamente, você vai pegar e determinar qual é a máxima força de compressão, vamos dizer que seja no limite de 1 metro, a cada metro, e fazer o dimensionamento em cada metro. É lógico que o resultado final é um único valor de FBK de bloco, tá? Não só da parede mais carregada, mas como de todas as paredes do andar. Tá? Então, esse valor máximo, né, vamos dizer assim, do primeiro metro que a gente vai analisar lá da carga máxima, provavelmente eu vou colocar com blocos grauteados para aumentar esse valor, de acordo com aqueles índices sugeridos lá, como a gente mostrou nos primeiros slides. Então, eu vou ter lá a minha força de compressão, o meu momento devido ao vento. Se eu tenho um prédio mais baixo, onde eu tenho a força de vento menor, vai acontecer que eu tenho compressão na parede inteira. Tá? Então, isso leva a um dimensionamento simplesmente pela compressão. Agora, se eu tenho uma força normal e um momento bem mais alto, então, na composição, eu vou ter uma carga de compressão também bem alta e uma carga de tração. Tá? Então, esse triangulinho de cargas aqui
é o que eu tenho que calcular a minha armadura. Aqui nós temos, eu acho que, a maior modificação da norma, tá? Antigamente, nós tínhamos essa resistência máxima do aço limitada à metade da resistência, tá? 250 MPa. Agora, nós temos isso com resistência total, FYD. Tá? Então, 500 dividido por 1,15, que dá o famoso 435. Então, isso vai reduzir bastante a quantidade das armaduras nas pontas da parede, principalmente nos edifícios mais altos, nas regiões de vento mais alto que a gente tem no país. Tá? Independente do cálculo precisar ou não de uma armadura, existe uma armadura mínima a ser colocada, que corresponde a 0,1% da área da seção transversal, só da área da alma, sem considerar as paredes transversais na extremidade. Esse é um valor que, na hora que a gente faz essa conta, principalmente para as paredes longas, ele dá um pouco alto. Tá? Agora, o que a norma prevê? Que a gente pode deixar de utilizar essa armadura mínima, tá? Quando eu tiver o momento resistente de cálculo maior ou igual a 1,4 do momento solicitante de cálculo. Aí, em primeiro momento, você vai dizer, poxa vida, mas quem que vai calcular tudo com 40% a mais só para não pôr a armadura mínima? Tá? Não é bem isso. Tá? Por quê? Porque eu faço dimensionamento na parede mais carregada. Eu tenho montes de parede ao longo de todo o edifício que tem muito menos carga do que aquela que definiu o FBK. Tá? Então, essas outras paredes, se a tensão resistente for maior do que 1,4 da solicitante, eu não preciso pôr a armadura mínima na parede. Tá? Na estabilidade global, não teve grandes mudanças, né? Nós temos que ver os efeitos de segunda ordem não sejam superiores a 10% dos efeitos de primeira ordem, que é o famoso γ-Z, no máximo de 1,1. A gente tinha proposto que tivesse uma região de transição com pelo menos o parâmetro γ-Z indo até 1,15, mas a ABNT não considerou que isso necessitaria de uma nova consulta nacional, então a gente retirou para poder sair com a norma, senão nunca que sai uma norma dessas, né? O movimento lateral do edifício, os valores não mudaram, né? H sobre 1.700 com a altura total do edifício, ou H sobre 850 em relação à altura de cada pavimento. E para considerar a não linearidade física, a gente faz uma redução do EI tanto para vigas quanto para paredes ou pilares. Tá? Depois nós temos os nossos anexos. Tá? O anexo A fala sobre dano acidental e colapso progressivo. Ele passou de informativo para normativo. Agora, então, a gente é obrigado a pensar no dano acidental e colapso progressivo. Nesse livrinho aqui, que a gente fez, é o mesmo onde tem a indicação daqueles parâmetros de fator de eficiência, tá? A gente reuniu projetistas do Brasil inteiro, respondemos a um questionário bastante extenso sobre tudo que a gente costuma fazer em projeto, e depois fizemos algumas reuniões para a gente coordenar
o pensamento de todo mundo e colocamos aí nesse livro que saiu aí pela editora de São Carlos. Tá? Nesse livro nós temos uma série de detalhes construtivos, tá, a serem utilizados para justamente evitar esse colapso progressivo. Tá? O anexo B é a respeito de alvenaria protendida, tá? Que em alguns casos bastante específicos, tá? Não é uma coisa tão simples de fazer quanto no concreto armado, mas existem algumas alvenarias protendidas e, novamente, esse é um anexo normativo. Quem quiser usar alvenaria protendida tem que obedecer às prescrições do anexo B. No anexo C, a gente está falando sobre paredes com índice de esbeltez superior a 30. Muitas vezes nós temos algumas paredes no térreo, ou a parede lá da caixa d'água, quando a caixa d'água é de fibra, fica um paredão que normalmente nem travamento em cima tem, né? Então, esses casos, agora existe uma formulação específica para o cálculo desse tipo de estrutura. O anexo D já é informativo, ou seja, ele não faz parte do corpo da norma, é sobre a alvenaria participante. Tá? A alvenaria participante, ela vai acontecer quando eu tenho o meu pórtico de estrutura convencional de concreto armado, mas que os vãos entre pilares e vigas, tá, são preenchidos com uma alvenaria estrutural. Tá? Então, essa alvenaria vai trabalhar em conjunto com o pórtico de concreto armado e vai travar esse pórtico. Eu tive um caso, não tinha ainda essa formulação, a gente fez uma formulação específica no caso de um edifício de 15 pavimentos que foi feita uma conta pelo professor Vasconcelos, inclusive, e dava uma movimentação no prédio lá em cima de 37 centímetros. Com certeza o projetista esqueceu de verificar o vento, né? E só que o prédio estava construído, precisava ser habitado, e nós usamos exatamente esse fenômeno da alvenaria participante, travando vários vãos e estabilizando o prédio, que depois terminou a construção e hoje já faz aí uns 10, 15 anos que está perfeito, sem problema nenhum. Tá? O anexo E é para o painel sobre ação lateral, tá? Muito típico de galpões comerciais, algumas paredes de shopping center, que acabam tendo uma carga vertical mínima, tá? Muito pequena, e bate vento como qualquer outro, né? Então, sofre esse esforço de vento. Já tivemos vários casos de alguns acidentes assim, tá? Eu lembro aqui no Shopping Dom Pedro, aqui em Campinas, que atrasou a entrega do fechamento periférico e eles já tinham levantado as paredes internas, tá? Que não estavam previstos, como o externo ia ser fechado, não estava previsto o vento nessas paredes. Só que antes de fazer o fechamento externo, ventou e as paredes caíram todas no chão. Tá? Então, aí está um alerta para quem quiser fazer uma conta sobre esse efeito. Temos aí o nosso anexo E. Tá? O anexo F é aquela tabela que a gente já mostrou para vocês logo lá no começo, que serve tanto para bloco de concreto, para bloco cerâmico com parede vazada e para bloco cerâmico com parede cheia, cada um com o seu fator de eficiência.
Gente, é um resumão da parte de projeto da norma. Então, ficam aí os nossos contatos, tá? O André, meu filho, quem está tocando o escritório agora, e temos lá o nosso endereço de YouTube e Instagram, e mais para frente nós voltamos para responder as perguntas de vocês. Obrigado, gente. Virgínia, meu nome é Marcos Daniel, sou engenheiro civil, atuo como projetista e consultor aqui na região sul do Brasil, junto com o vendor, equipe coordenada pelo professor Parzequian. Trabalhamos no desenvolvimento dessa norma, NBR 16868, anos de trabalho, muitas viagens a São Paulo, mas felizmente temos orgulho de dispor dessa norma atualizada e que abrange itens, o vendor expôs muito bem, algumas mudanças voltadas a cálculo, que isso agrega bastante aos projetistas, tá? Uma parte final que eu valorizo muito é o final da norma ali, o anexo, o anexo sobre uma referência de resultados de prismas, tanto para bloco de concreto como bloco cerâmico. Eu acho que isso foi um grande também apoio para os projetistas a nível Brasil, servindo como uma referência. Tá? Então, eu fiz mestrado aqui no Rio Grande do Sul, nessa área de levantamento de técnicas de construção para alvenaria Straw em 1998, foi a conclusão, e a partir dali nós atuamos em projetos, já fizemos algumas centenas de empreendimentos em alvenaria estrutural, e particularmente eu me sinto muito à vontade de falar esse assunto e abordar, porque é, digamos assim, o nosso dia a dia de trabalhos voltados à área justamente de alvenaria estrutural. Então, vou passar para vocês, eu vou abordar a parte executiva, tá? Só um momento que eu vou compartilhar a tela. Vou abordar, então, acredito que esteja sendo visualizado. Eu vou abordar essa parte de execução, que é a parte 2 da norma de alvenaria estrutural. Vou chamar a atenção de alguns itens que foi permanecido, né, o que nós tínhamos, e o que foi, de certa forma, atualizado, para deixar mais ou menos vocês a par. Quem já conhecia saber o que foi, né, modificado, e também o que nós temos aí de itens a ser cuidados, tá? Então, essa norma entrou em vigor em 10 de agosto de 2020, nós utilizamos ela, está válida, ela está agora presente no nosso dia a dia aí, e vamos trabalhar com ela agora. Os itens principais, já estou no item 4, os outros itens são índice, conceitos e alguns requisitos, então vamos passar direto ao item 4, que é requisitos de controle. Isso aqui foi inserido nessa norma, tá? Na parte de planejamento, nós queríamos ajudar o pessoal, principalmente do controle de qualidade, definir alguns parâmetros e quem é responsável por alguns controles. Então, primeiro item, atendimento do projeto estrutural, né? Quem vai executar tem que seguir o projeto que está lá desenvolvido conforme a NBR 16868, parte 1, tá? E devidamente compatibilizado. Então, é muito importante, a alvenaria estrutural tem que ser usado os projetos compatibilizados, integrados, isso é uma obrigatoriedade, senão ele deixa de ser um sistema construtivo racionalizado. Definir quem vai ser responsável pelos controles, tá? Tanto no controle de execução, como no controle depois verificação, e os procedimentos específicos de cada material. Uma alteração grande que é importante deixar claro nessa nossa nova norma é em relação à unificação de blocos estruturais de concreto, cerâmico e tijolos maciços. Então, essa nova norma, ela engloba esses três
componentes, tá? Esses materiais vão formar nossos componentes. Isso é um grande ganho dessa norma, porque unifica e trata do item alvenaria estrutural como um todo. Foi muito bom, foi 2 depoimentos para vocês, foi muito gratificante participar dessa equipe e nós trabalharmos todos juntos, tá? Então, se for bloco de concreto, material específico bloco, ele atende NBR 6136, quando bloco cerâmico, ele atende NBR 15270, parte 1. Essas duas normas estão vigentes, atuais, elas foram atualizadas não faz muito tempo, e essas são as premissas dos principais materiais que compõem a nossa alvenaria. A argamassa de assentamento segue as normas tradicionais dela, tá? Não seguindo a referência dela. Questão grout, tá? O grout deve atender o que está previsto no projeto estrutural. Uma mudança ou um alerta ou uma importância que foi dada, tá? Vocês vejam no segundo parágrafo que a resistência à compressão do grout deve ser assegurada, que a resistência do prisma grouteado atinge o especificado pelo projetista. Então, isso ficou explícito na outra norma anterior, nas duas, tanto de cerâmica e concreto, não ficava tão claro, agora está claro. O prisma grouteado, ele merece muito destaque, porque, principalmente em prédios altos, tá? Esforços aí que nós temos da ação de vento, outros esforços de uma forma geral, o prisma grouteado, ele tem seu lugar e, digamos assim, a sua posição muito importante. Ele faz parte agora do controle tecnológico, que a gente vai mostrar logo um pouquinho à frente. E o grout, no seu estado fresco, ele tem que ser devidamente desenvolvido e que preencha todo o vazado, a coluna onde ele vai preencher, não só na vertical, mas como na horizontal, vergas, contravergas e cintas de amarração. E o terceiro parágrafo, alguns casos específicos, se usar argamassa no vazado do bloco, não pode ter ferragem em seu interior, nem construtiva, nem ferragem dimensionada para esforço. Então, ela não pode botar argamassa dentro dos vazados dos blocos, não pode ter em locais com armadura. Projetistas específicos, alguns utilizam para algum aumento de resistência da parede, lugares pontuais, mas não pode ter armadura em seu interior. Aços, isso continua a mesma, o aço que forma as armaduras, mesmas referências da norma anterior, em relação ao recebimento e armazenamento dos materiais e componentes. Tá? É muito importante nós termos ciência, nós estamos trabalhando com materiais diversos, de uma forma geral, eles devem ser devidamente armazenados, que facilite o seu controle. Controle de... Vou depois detalhar especificamente, tá? De alguns casos, argamassa validade, grout validade, blocos quanto à resistência. Isso a norma ela deixa bastante clara, tá? E isso tem que ser cuidado pelo pessoal responsável pela execução e recebimento na obra. Por exemplo, blocos e tijolos. Segue as suas normas específicas, com certeza, quanto às características. E se o armazenamento na obra ele deve ser controlado, colocado em uma região plana, devidamente nivelada. Identificação das resistências, né, essas fotos que eu coloquei, eu tirei ontem elas, identificando um empreendimento, um prédio de 14 pavimentos, em que tem diversas resistências de bloco de concreto. O pavimento, no 8º pavimento, está sendo usado o bloco de 12 MPa, está identificado 12, quando chegou na obra foi identificado, e com selo de identificação da resistência do bloco, o seu devido lote, classe, assim por diante. Nós temos um grande fornecedor aqui na região, e eu tomei a liberdade de demonstrar como é uma identificação correta, identificando lote, resistência, número de peças por pallet. Então, isso aí facilita bastante o controle. Nunca em contato direto com o solo, isso não deve, porque isso prejudica depois a aderência posterior, e, preferência, proteger eles. Né? O último parágrafo comenta sobre isso, para caso de chuva, uma incidência de chuva, não prejudicar pós-parada da chuva o assentamento. Então, isso é um cuidado. Nós, no Rio Grande do Sul, temos bastante esse cuidado, porque, diferente um pouco aí dos outros estados, nós temos um índice de chuva agora, nos últimos dias, muito grande. Mas esse cuidado deve ser sempre tomado. Em relação a argamassa e grout, considerando argamassas e grouts produzidos no canteiro, na própria obra, deve-se ter o controle dos insumos, né, do cimento, da cal e da areia, né, produtos de qualidade, sem dúvida nenhuma, atendendo suas normas específicas, os prazos de validade do cimento, da cal,
o devido armazenamento deles também, desses materiais, tá? E o prazo de validade. Então, isso aí passou um pouquinho mais detalhado agora, mas trouxemos da norma anterior. Quanto a groutes e argamassas industrializadas, ou a granel, sacos ou granel, é uma prática comum no nosso país, e isso aí cresce cada vez mais, o uso de produtos prontos industrializados. É importante cuidar o prazo de validade, o local coberto, protegido, se for de sacos, ou se for a granel, o silo devidamente armazenado, local tem um bom controle. Então, e o prazo de validade, e cuidar a mistura de lotes, tá? Mistura de lotes, principalmente com diferentes resistências. Então, tem que ser bem identificado para evitar o uso local não adequado. E evitar também aqui nos pilhas de saco, não com excesso de sacos, para evitar a compactação do material. Os groutes, argamassa e grout dosagem central, por exemplo, pode vir da indústria, ele já misturado e junto já com a adição de água, também os seus devidos controles, tempo para descarregar, tempo para aplicar, então esse também segue o procedimento e controle das suas normas específicas, tá? Em relação à produção e o assentamento do grout, da utilização, no controle dos materiais, do controle desses elementos que nós estamos utilizando, cuidar para não ter uma variação de resultados, né, em função dos lotes, para nós conseguirmos ter, digamos assim, o nosso fabricante, o nosso fornecedor, com uma confiança bastante grande. Então, isso é bastante importante, essa análise do coeficiente de variação que nós podemos ter e ocorrer nesse processo. Quando a argamassa ser utilizada, não passar de 2 horas e meia do prazo da sua mistura, ter a trabalhidade adequada em função do bloco ou da ferramenta que está sendo utilizada. O grout, importante deixar registrado, está nessa norma, o item 7.21, agora fica claro, a resistência mínima do grout para alvenaria estrutural é 15 MPa. Então, está posto, isso não tinha essa especificação antes, agora está bem clara. Então, o valor característico é o mínimo para alvenaria estrutural e grouts de 15 MPa. A consistência tem que ser adequada, que seja adequado preenchimento vazado do bloco sem segregação. E o uso da cal, ela nos dá trabalhabilidade ao grout, limita ao máximo 10% do volume de cimento, tá? No máximo. Então, alguns lugares utilizam, não em grande escala, mas esse cuidado tem que ser tomado. E o agregado utilizado no grout não pode ultrapassar 1/4 da dimensão do vazado do bloco. Então, também isso consta no parágrafo logo a seguir. Então, esse cuidado a gente tem que ter para que não use agregados em dimensão em excesso, que vai prejudicar a eficiência do preenchimento, lembrando que dentro do vazado do bloco tem uma armadura, tanto em vertical como na horizontal. Um cuidado também que tem que se ter na hora de se fazer o grout, né, a quantidade adequada de água e a limpeza do vazio do local onde nós vamos realizar o grout. Resistência dos materiais, o controle que nós devemos fazer. Tá? Primeiro item, no item 8.1 aí, chamado a atenção, é a caracterização prévia dos materiais. Antes de executar o empreendimento, depois definido qual a resistência dos materiais, os fornecedores, realizar essa caracterização, para confirmar o que está projetado e ter eficiência depois na utilização dentro do empreendimento. Então, aí vem falando em size de bloco, de prisma, de argamassa, a argamassa cor de pau aqui 4x4, grout, resistência à compressão, então nós precisamos ter esse controle. Aí tem uma tabela a seguir, que é a tabela 1, onde dá o número de amostras para realizar essa caracterização. Então, nós temos prismas, por exemplo, são 6 blocos, é o número mínimo de prismas, que é um bloco sobre outro, com junta de argamassa. Então, 6 corpos de prova é o mínimo para possibilitar o cálculo da resistência característica do prisma, FPK. Pequena parede também, pode ser realizado 6 corpos de prova, parede escala real 3, aí tijolos e blocos cerâmicos, o número da amostra é 13, em função da NBR 15270, parte 1, especifica esse número. Bloco de concreto é 6, porque a norma NBR 6136 especifica 6, a amostra mínima, para calcular o FBK do bloco.
e grout e argamassa, 6 cobras de prova de cada um, para fazer a caracterização. Antes de começar o empreendimento, nós termos confirmado que nós vamos atingir as resistências previstas. Então, esse é realizado, esse ensaio de caracterização realizando antes. Uma coisa importante, um detalhe importante, no parágrafo penúltimo aqui, essa caracterização tem um prazo de validade de 360 dias. Se nós executarmos empreendimentos nesse período, com os mesmos materiais, nós podemos utilizar essa mesma caracterização para empreendimentos da empresa. Então, isso também facilita a utilização de dados para outras obras, usando os mesmos fornecedores, com certeza, e as mesmas resistências. Consultores que têm um grande volume, antes era 180 dias, agora nós passamos 360 dias. Então, cada mudança de resistência dos materiais num prédio é importante ser feito, e tem que se fazer essa caracterização, para confirmar os dados projetados. Controle dos materiais também, isso aqui é novidade em função dessa tabela 2. O que nós temos especificados aqui? Definição de lote. Tá? Então, essa tabela 2 aqui, ela determina os ensaios de bloco tijolo, sendo que, se nós tivermos de pavimento terra até 4 andares, uma área construída em planta de 1.800 metros quadrados, isso define como sendo um lote. A norma anterior, isso não era muito claro, e nessa norma ficou bem claro. Por exemplo, prédio de 4 apartamentos por andar, 4 pavimentos, nós tivermos um controle no térreo e esses resultados atingirem, dependendo da área dos apartamentos, é o controle que nós vamos precisar. Depois vai ter o segundo, o terceiro e o quarto. Não vai haver necessidade, porque o número de áreas a gente vai chegar, não vai passar de 1.800, principalmente apartamento de 50 metros quadrados, 4 apartamentos por andar, 200 mais a área de uso comum, que seja 250. Nós vamos conseguir atingir com tranquilidade, não fazendo controle no térreo. Se o prédio é maior, aí começa essas áreas diminuir um pouquinho, tá? 10 pavimentos ou acima, a área é 600 metros quadrados. Isso define lote para teste de resistência de blocos e tijolos. Argamassa também, controle de produção. Nós deixamos atrelado em relação à resistência do bloco. A área de controle, a área da planta mínima o limite é 600 metros quadrados. Se nós tivermos 2 pavimentos e construção de bloco usando resistência de bloco menor que 6, faz um lote, e se tiver blocos com maior resistência, cada pavimento se define como lote, para controle. Então, 1 ou 2 semanas de produção. A argamassa, grout, mesmo fabricante, com procedência, dosagem, processo é exatamente o mesmo. Tá? Então, essa amostragem, ela está clara aqui. Prismas, por exemplo, é 6 prismas, tá? 6 prismas são 6 exemplares. Também consta aqui no item 8222, então está definido ali o número de exemplares que nós precisamos ter para poder fazer esse controle do material, tá? Tanto do volume que a gente vai ter, da argamassa ou do grout, para nós ter certeza do que está especificado no projeto. Mesmo vindo de central, tem que ser feito esse controle, tanto produzindo na obra como no central, tem que ser feito sempre esse controle. Controle da resistência da alvenaria, nós se baseamos no prisma, tá? Porque paredes em escala real e pequenas paredes, muitas vezes nós temos dificuldade de realizar ensaio, porque os laboratórios, limite de altura e também custo, e também não haver necessidade. Todo o sistema ele é dimensionado e calibrado para o prisma. Então, essa é a nossa maior referência. E caso, pessoal, se obtenha uma resistência de prisma na hora de fazer o ensaio, mais que o dobro da especificada em projeto, isso diz no primeiro parágrafo, dispensa o ensaio de prismas, tá? E só não elimina o ensaio de blocos e argamassa, grout, tá? Mas não precisa mais fazer ensaio de prisma. Isso acontece muitas vezes em casas térreas ou sobrados, que se usa o bloco estrutural, só que a carga ela é baixa. E se obtém um resultado de prisma, de certa forma, elevado, com isso, não há necessidade de ficar cotidianamente ou sequencialmente fazendo ensaio de prisma, e sim, só bloco, argamassa e grout. Porque a resistência que está ali, ela é bem acima do que, digamos assim, seria necessário, tá? Prismas grauteados têm que ser feitos se o prédio inclui prédios altos, tá? Isso a gente deixou claro, que também está relatando. Tá? Então, tem que ser feito dessa forma.
E, no mínimo, tá, o que a gente consegue, depois que conseguir atingir resistências boas e ter controle, nós podemos ter esse volume reduzido de ensaio de prisma, desde que a variação, coeficiente de variação seja inferior a 15%, é o que diz o terceiro parágrafo. Tá? Então, se nós conseguirmos obter lotes, no mínimo 4 lotes de prisma, obtendo uma coeficiente de variação menor que 15%, e nós conseguimos linearidade nos resultados, isso dispensa a realização de outros ensaios de prisma. Então, mas tem que ter uma sequência com lotes e sequência de resultados bons, tá? Definição de lote de prisma, aqui posto, 600 metros quadrados de área, ou 2 pavimentos, tá? Mantendo sempre o mesmo fabricante. Se mudar o fabricante, um pavimento, no outro fabricante, tem que fazer um ensaio, o outro de novo. Tá? Toda vez que mudar, nós temos que fazer esse controle. A definição das amostras também está bem clara nessa norma, isso eu acho que ficou melhor, mais focado que as normas anteriores. A produção da alvenaria em relação à execução propriamente dita. Tá? Então, usar os equipamentos, tá dito aqui no item requisitos, tá? Ter esquadro, nivelamento da base, cuidar das tolerâncias, limites que nós temos da norma, posicionamento das tubulações de acordo com o projeto, fazer essa conferência, a laje tem que ser limpa, ela está preparada para receber a marcação na perfiada, se tiver impermeabilização, for terra realizada a impermeabilização. Então, nós está preparado para nós começarmos a nossa execução propriamente dita, tá? Isso é a produção da alvenaria. Então, todos os blocos devem ser colocados depois próximos, aonde nós vamos ter o assentamento, nunca em contato direto com o solo, sempre sob pallets, para evitar contato com resíduos do solo, que prejudicaria a aderência. Então, isso é muito importante. Os pré-moldados, se utilizar, eles já está disposto próximo do local onde nós vamos utilizar, para isso facilitar a nossa execução. A marcação da primeira fiada ela vai acontecer cuidando da posição das tubulações, se houver tubulações subindo, cuidando das posições dos pontos de grout, e seguindo o projeto. Isso é o básico, tenho certeza que todos têm bastante ciência disso. A alocação da alvenaria, nós não mudamos o que a norma anterior previa e continuamos mantendo, tá? Então, nós temos diferenças de nível, se houver a diferença, até 10 milímetros, está dentro da tolerância permitida para a norma. Podemos seguir o eixo, linhas de eixo de referência, ou cota entre unidades, ou cota acumulada, isso não tem, a norma não define qual seria especificamente o sistema de marcação, e sim, cuidando das tolerâncias no máximo, para nós evitarmos algo superior a 10 milímetros em relação à marcação, por exemplo. Tá? Se nós tivermos algum motivo, tá? O item 923, uma espessura superior, a pessoa, a 20 milímetros, que ela vai de 5 a 20 milímetros de espessura, que é 10 milímetros anterior, então posso chegar no máximo 20 milímetros, que é 2 centímetros. Se nós houver uma situação que é 3 centímetros, por exemplo, 30 milímetros, num trecho pequeno até 50 centímetros ou 500 milímetros, continua usando a argamassa tradicional. Caso isso possua, tá, pessoal, uma variação no nível da laje superior a 20 milímetros, que é 2 centímetros, mais do que 50 milímetros ou 50 centímetros de comprimento, é necessário usar uma argamassa com maior resistência, mais próxima possível da resistência da viga ou da laje que está suportando essa alvenaria. Por quê? Porque se nós tivermos espessuras maiores, 3, 4 centímetros, por exemplo, um prédio com uma certa altura, corre-se um risco de surgir uma patologia de uma deformação excessiva daquela junta, diferente das demais juntas, tá? Comparar uma junta de 1 centímetro afiada acima com a de baixo de 4 centímetros, corre-se o risco de uma deformação maior e surgir uma fissura horizontal, ou um esmagamento daquela argamassa. Então, tem que ser uma argamassa próxima da resistência do concreto da viga que foi utilizado ali, em função dessa irregularidade de nível, tá? Elevação da alvenaria se sobe, a alvenaria tradicional, tá? Vou passar daqui a pouquinho para vocês a espessura das juntas, até chegar meio pé direito, monta andaime, e até chegar à última fiada. O assentamento dessa alvenaria vai seguir usando linha, tá? E de acordo com o projeto, seguindo o prumo. Os cordões são colocados sempre na horizontal,
dois cordões horizontal, 2 na vertical, e na transversal quando o projeto assim o definir. A espessura das juntas após a primeira fiada são 10 milímetros. Isso é definido, tá? Nós definimos juntas, não temos juntas diferentes disso, não blocos de encaixe ou outras argamassas diferentes no mercado. A alvenaria estrutural é 10 milímetros até para fechar na modulação, com tolerância de 3 milímetros em relação às juntas. As juntas têm que ser preenchidas, as juntas verticais e as juntas horizontais sempre, em função de características estruturais, em função de acústica, em função térmica e outras, fogo, assim por diante. Então, mantemos essa imagem a mesma que tínhamos na norma anterior. Então, aqui nós temos 2 modelos de juntas longitudinais horizontais e as verticais, e as transversais, no caso, quando o projetista definir a utilização dessas juntas, ela deve ser sempre colocada, porque isso tem um incremento na resistência da parede como um todo. Quanto ao prumo, foi mantido mesmo as condições da norma anterior, a tolerância máxima de 10 milímetros por pavimento ou 2 milímetros por metro. O máximo que pode ter um prédio em alvenaria estrutural de desaprumo é 25 milímetros, então, permitido por norma, independente da altura, e foi mantida as mesmas, essa figura é a mesma figura da norma anterior. Então, a planicidade da parede como um todo. Também nós mantivemos essas variáveis de controle geométrico, foi mantido da norma anterior, isso tem base com outras normas utilizadas em outros países. Então, essas tolerâncias foram mantidas porque consideramos elas adequadas para a nossa execução da alvenaria estrutural. Ferramentas, nós temos que ter as ferramentas esquadro, régua, controle de bolha, controle de nível e prumo, essas réguas com bolhas. Escantilhão nos ajuda também, são ferramentas importantes nesse processo e contribuem nesse trabalho. Vigas, vergas e cintas, ferragem em seu interior, com certeza. É obrigatório o uso de, tá no segundo parágrafo, de cintas de amarração sobre as paredes. É obrigatório o uso das cintas de amarração, então todas as paredes estruturais têm que ter essa cinta. As armaduras devem ser sempre envolvidas, no item 936, envolvidas com grout, todo lugar que tem armadura tem que ter grauteamento, então, prescritas como na norma, e na norma anterior também falava exatamente esses itens, e a transpasse das ferragens, como prevista no projeto, todas as cintas de amarração, cuidar os cantos para fazer a ligação, e isso segue o projeto. Nós podemos usar gabaritos, escoras específicas aí, a norma não define qual é o tipo de escoramento que nós temos que usar para as vergas, mas elas são muito importantes. Questão de grauteamento, quanto à etapa de grauteamento, é definido aqui toda a sequência, não vou ler item por item, tá? Não mudamos quase nada em relação do que tínhamos na norma anterior, sendo que no item D, altura máxima de lançamento do grout até 1,60 m, tá? Porém, isso pode mudar se o grout for aditivado, que garanta que não vai ter segregação e coesão, fazer o pé direito inteiro. Mas tem que ser um grout trabalhado para isso, senão é meio pé direito. Então, essa é uma condição que a gente tem, e o adensamento, utilizar uma barra de 10 a 15 milímetros para fazer o adensamento manual daquele grout no interior dos vazados do bloco. Sempre lembrando que primeiro tem que realizar a limpeza do vazado dos blocos, retirando resíduos de argamassa que tem em seu interior. Então, nós temos aí pontos verticais onde nós temos armaduras, janela de inspeção obrigatório na base onde vai realizar o transpasse sempre, e tem que retirar essas rebarbas ou resíduos de argamassa do seu interior, remover na base, largar a água para fazer a limpeza, fazer o fechamento desse ponto e posterior grauteamento e adensamento. Então, essas janelas vão ser fechadas e vai ser feito o grauteamento posterior com devido travamento da parte de baixo, para garantir essa estanqueidade e devido preenchimento do ponto de grout. Então, aí tem algumas fotos de alvenaria sendo executadas, né? Lembrando, sempre importante a proteção, a segurança, assim por diante. Instalações também, a gente considera, só coloquei essa foto de uma forma geral, a norma chama atenção o instalador elétrico trabalhar em conjunto, para não evitar, com os pedreiros, bloqueiros, para evitar quebras, né, de tubulações, porque o bloco tem vazados, os vazados têm que ser passados na tubulação na vertical, para evitar quebras ou danos posterior. Isso é um dos motivos que a alvenaria estrutural ela tem a sua característica de racionalização, desde execução, evitar retrabalhos. Nós precisamos aproveitar esse potencial
da alvenaria e não realizar essa, digamos, o desperdício do sistema combustível, que ele é muito importante. Pessoal, agradeço essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Vou retornar, passar a palavra. Eu agradeço ao Wendler, ao Marcos, pela disponibilidade, pelo empenho deles. Eles trabalharam durante vários dias nessa live, e nós temos aí basicamente 20 dias que estamos quase diariamente conversando no grupo para montar essa live para vocês. Então, agradeço a disponibilidade e o empenho deles, todo o carinho que eles dispuseram aqui para trazer as informações para vocês. É um agradecimento pessoal, são 2 grandes amigos e parceiros da comunidade da construção aqui em Belo Horizonte. Muito obrigado novamente. E muito obrigado a vocês que estiveram aqui conosco durante essa quase 1h30 e estão atentos e disponíveis a aprender e estudar um pouquinho de grandes profissionais como o Wendler e o Marcos. E também, só resumindo aqui, eu não sei se vocês puderem dar uma olhada no chat, várias pessoas aqui conhecidas parabenizando e cumprimentando vocês aqui, viu? Muito obrigada, gente. Muito obrigado, Virgínia. Obrigado, pessoal, e essa live vai estar disponível no YouTube, e um grande abraço, nos acompanhem nas redes sociais aí, para que vocês fiquem sabendo das próximas atividades que faremos. Um grande abraço, meninos. Tchau, obrigado. Tchau.